Reda pro lado aqui. Fala pessoal, boa tarde, boa noite. Boa noite, né? Passou das 6 horas. Muito tempo. O que é isso? Tá com o fuso horário errado, meu Deus. Ele tá com o fuso horário errado, gente. Boa noite! Boa noite! Hoje vai ser foda! Oi, Quem tá Kíria. entrando aí? Muitas carinhas novas aí hoje. Obrigada. Obrigado, pô. Obrigado. Mudamos de blusinha, né? Que eu só fico com blusinha da Febracis. Só de pijama. Ô, gente, Todo dia com blusinha da Febracis. sejam muito bem-vindos, tá? Quem que é novo aqui hoje? Levanta a mão aí pra nós ver. Quem que tá aqui pela primeira vez? Quem que já viu as nossas lives aqui e que tá aqui pela primeira vez? Simão. Sejam muito bem-vindos. Kátia. Show de bola, vai ser fantástico hoje. Márcia. Pessoal, Elisete. Keilinha. que legal, gente. Pessoal, vamos pegar agora, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar isso aqui para mais pessoas, porque hoje nós vamos falar de um tema muito legal. A gente vai trazer aqui sobre relacionamento conjugal. E eu queria que mais pessoas pudessem assistir essa live, que quanto mais pessoas pudessem assistir, vai ser simplesmente fantástico, né, amor? Vai sim. A gente vai falar sobre relacionamento conjugal. E enquanto vocês vão enviando Os aviãozinhos. os convites, né, para os outros perfis, os amigos, enfim. Eu quero começar falando uma coisa muito importante para cada um de vocês, gente. Independente da sua fé, independente da religião que você professa. Hoje eu vi um vídeo de uma carreata que teve em Lagoa Santa, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte. E eles chamaram várias e várias pessoas para as ruas. E lá nas ruas de Lagoa Santa, todos estenderam suas mãos aos céus. E eles cantaram essa música que eu coloquei aqui para vocês ouvirem no início. Que é um convite para que a casa de Deus seja o seu coração. E o que a gente está passando no Brasil é algo que realmente é diferente, a gente nunca viu isso antes, nós nunca vivemos algo assim antes. Então, para nós, especialmente para mim e para o Léo, tem sido um convite para a gente ter Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Nós fizemos alguns cultos pelo Zoom, né, pelo Hangouts do Google, até a Keila participou de vários, ou de todos, eu acho. E eu acredito realmente que é um momento assim que Deus não está nos templos. Ele quebrou os templos para que ele pudesse entrar no coração de cada um de nós. E o grande aprendizado que eu acredito que tem sido para essa quarentena é entender que Deus está no seu coração. Ele nunca esteve em templos. Aliás, desde o dia em que Jesus foi crucificado, não existe mais separação, não existe mais um ritual para se entrar na presença de Deus. Ele está no seu coração, basta que você convide ele para entrar. E sobretudo, gente, que a gente possa pedir a Deus que esses dias se abreviem. Né? A gente não sabe se isso qual o propósito, né? Mas que a gente possa pedir a Deus para que se abrevie, porque muitas e muitas famílias, nós estamos aqui fazendo com muitos conteúdos, mas eu acho muito importante que a gente se conscientize de que muitas e muitas pessoas já estão passando necessidade, já estão nas filas. Eu não sei se vocês acompanharam, mas muitas pessoas estão nas filas dos bancos, né? Eu estive em Brasília nos últimos dias visitando os meus pais, porque eu não os via desde janeiro. E
E eu vi, assim, várias pessoas na rua, na fila para pegar o auxílio e tendo que se aglomerar, né? Porque como é que você faz? Ou você se aglomera ou você passa fome. Então, a gente tem vivido realmente dias muito difíceis de entender o que está acontecendo, de assimilar tudo o que está acontecendo. Então, eu vou deixar um convite mesmo para que cada um de nós peça a Deus que esses dias sejam dias breves e que as famílias sejam restauradas, que esse propósito da quarentena realmente seja vivido, que é a restauração das... Eu acredito muito nisso, né? Existem muitas óticas sobre o que está acontecendo, a espiritual, a financeira, a profissional, a intelectual. Existem todas as óticas de todas as vertentes possíveis, mas hoje eu quero falar da ótica espiritual, que é a restauração que Deus está trazendo para o coração, para que Deus seja e esteja na casa principal, que é o seu coração, e não em casas feitas de muros, porque as coisas lá são feitas por homens e lá realmente vão ter imperfeições, porque o homem é imperfeito, eu não sou perfeita, o Léo não é perfeito, e nós como casal estamos longe de sermos perfeitos, mas a gente está sempre buscando ser melhor. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Tá bom, vou fixar assim, Eva. Obrigada, viu? Escrever aqui. Relacionamento conjugal. Perfil comportamental. Maravilha, então. Então é esse meu convite. Por isso que eu comecei com essa música, porque vai ficar salvo. Eu vi esse movimento que teve na Lagoa Santa, né? E foi muito lindo, gente. Realmente emocionante. Eu vi no Instagram do meu médico, né? Do Dr. José Roberto Melo, Dr. José Roberto Melo. Ele deve ter recebido esse vídeo e postou lá. E eu assisti minutos antes de entrar aqui na nossa live. E fiquei, assim, maravilhada com isso. E eu acho que esse é o caminho mesmo para que os nossos dias sejam mais breves e a gente saia logo. Há de passar, né? Eu profetizo na vida de cada um de nós que nós vamos sair fortalecidos disso para um mundo muito melhor. Para que a gente realmente saia desse período para sermos muito melhor. Eu acredito muito numa jornada de ser. E quando a gente se conhece, eu vejo muita gente buscando autoconhecimento, muita gente buscando ajuda. Eu tenho recebido mensagens, assim, todos os dias mesmo, de pessoas querendo serem melhores em todas as áreas. E a gente tem ajudado há mais ou menos 3 semanas, né? Diariamente, a gente tem trabalhado 14 horas por dia, ajudando pessoas, fazendo as lives, né? Eu atendi mais de 30 pessoas em doação das minhas sessões. Quem faz processo de coaching comigo sabe que uma sessão comigo custa R$2.000 e eu dei 30 sessões de coaching. Vocês devem ter visto que eu fiquei até com uma recuperaçãozinha, né, de braço. Então, isso foi muito... Assim, foi uma ação muito boa, né, que a gente fez para ajudar as pessoas. Vamos lá? Vamos começar? Vamos quebrar esse estado agora. Já iniciar essa aula aqui de relacionamento conjugal. Vamos falar um pouquinho disso então? Vamos! Hoje, como a gente prometeu, vamos falar sobre relacionamento conjugal e as dinâmicas de perfil comportamental. Quem está nos acompanhando, a gente sabe que a gente já fez a live sobre o dominante, sobre o influente, sobre o estável, sobre o conforme. Então, já está afiado em perfil comportamental. Você já está sabendo, né? Direitinho, posso até fazer o quiz. Então, o que a gente veio fazer hoje? A gente veio falar sobre as dinâmicas de relacionamento conjugal. Como que eu me relaciono melhor com o meu cônjuge? Ele é dominante, Malu? Como se relacionar melhor com o cônjuge? Como que é esse relacionamento? Fala aí, baby. Fala, amor. Como que é o relacionamento?
Como melhorar o relacionamento com o seu cônjuge? A primeira coisa que a gente tem que fazer para melhorar, é saber quem é a pessoa que está do nosso lado. E aí, a minha primeira pergunta para você hoje é: você sabe quem é a pessoa que está do seu lado? Você sabe qual é a personalidade dela, o que ela gosta, o que ela não gosta? Como você vai fazer ela de fato feliz? As palavras que você vai usar a ela? Você sabe quais são as linguagens de amor da pessoa que está do seu lado? Isso é muito importante. Cada perfil tem a sua dinâmica comportamental. Cada um tem uma forma de expressar o seu comportamento. Isso é muito importante mencionar, conversar, apontar aqui para vocês, porque conhecer a si mesmo é igual a conhecer o outro e respeitá-lo. Vou repetir. Conhecer a si mesmo é igual a conhecer também o outro e respeitá-lo. Porque quando eu sei quais são os meus comportamentos e a dinâmica do meu comportamento, eu consigo saber o que é meu limite, o que eu faço que é da minha essência, que eu nasci assim, e que não é algo que eu vou mudar, tá certo? É algo que eu vou flexibilizar. Isso é muito importante. Então, cada perfil, ele tem um jeito específico de ser e ele se expressa muito peculiar ao seu jeito de ser. E quem convive há mais tempo já pode notar alguns dos comportamentos que você observa no seu cônjuge. Então, talvez um jeito mais quieto, mais reflexivo, ou um jeito mais expansivo, mais comunicativo. Então, só pela convivência e pelo comportamento observado, você já consegue saber mais ou menos qual o perfil que ele pode ter, tá certo? E cada perfil, então, tem um jeito específico de se manifestar, tá? É claro que os perfis, eles podem ser duplos ou triplos. Nunca se acumulam 4 perfis numa mesma pessoa. Quando você fala de um perfil ser duplo ou triplo, às vezes tem gente aqui que não entendeu isso. O que seria isso? Perfil duplo ou triplo, né? A gente está falando da teoria DISC, de William Moulton Marston. E nessa teoria ele diz o seguinte, que a gente pode ter um perfil comportamental. Ou eu sou dominante, né? Ok. Ou eu sou dominante com influente. Um exemplo, tá? Podem ser milhões de combinações. Ou eu posso ser um dominante influente estável. Mas eu nunca posso ser dominante, influente, estável, conforme. Que são todas as divisões, assim, da teoria DISC, né? Então, quando William Moulton Marston estudou o comportamento humano, ele dividiu todas as pessoas em 4 grandes grupos. E a partir desses 4 grandes grupos, ele fez subdivisões também, assim, na verdade, mesclagens, tá? Imagina que cada grupo tem uma cor. Então, eu posso ser uma cor pura ou eu posso ser uma cor misturada. Então, dentro de mim pode ser um arco-íris, né? Uma cor dupla ou uma cor única. E essa é a minha essência, esse é o meu perfil, tá certo? E como que a gente descobre isso? Observando, com comportamento. Como é que eu tenho certeza? Quando eu faço realmente um relatório de CIS Assessment, tá? E aí, se conhecendo, o que acontece quando eu conheço, quando eu me conheço e conheço o meu cônjuge? Há o quê? Uma sintonia, tá certo? Há uma sintonia. Quando eu me conheço e conheço exatamente o perfil do meu cônjuge, existe ali uma sintonia. Não é mágica, nós não estamos falando de uma receita de bolo, nós não estamos falando como cada um deve fazer para restaurar seu relacionamento conjugal ou melhorar, não. A gente está falando o seguinte, que quando eu me conheço e conheço exatamente o outro, fica muito mais fácil entender que aquele comportamento que ele tem não é uma picuinha, não é uma implicância, é o jeito dele de ser. Eu posso me sentir incomodado, eu posso me irritar com aquilo porque é algo diferente do que eu tô acostumado, do que eu gosto, tudo bem. Mas você vai entender o seguinte, que não é implicância,
tá certo? É simplesmente o jeito dele de ser, ele nasceu assim, ele é assim, essa pessoa é assim. E aí esse autoconhecimento, essa sintonia, elas vão aumentando, claro, melhorando a convivência do casal, tá? O autoconhecimento, então, é o quê? Extremamente necessário, né? Extremamente necessário para a vida a dois, né? Então, tudo começa aonde, amor? Tudo começa, gente, quando a gente começa a buscar aquilo que o outro não tem, tá? E quando a gente busca aquilo que o outro não tem, é simplesmente... como, vou dar um exemplo disso aqui comigo e com a Malu, tá? A gente vai trazer um pouquinho desses exemplos aqui, até mesmo para deixar isso mais dinâmico. Quando eu conheci a Malu, a gente já era muito diferente, só que a gente não entendia o porquê e como que eram essas diferenças. E foi então quando a gente fez esse mapeamento, quando a gente descobriu de fato quem era cada um de nós, e a gente entendeu, poxa, isso que você faz aqui não é uma coisa que você está me enchendo o saco, na verdade, não é uma picuinha que você está, né, falando assim, no modo entendível, mas é algo que você faz porque você é assim, entende? Então, às vezes, a gente começa a querer que o outro tenha o mesmo comportamento que a gente, mas sem respeitar o outro. Então é muito importante que quando a gente passa a conhecer o outro, a gente simplesmente entende e respeita essa diferença. E respeitar essas diferenças é que é o interessante, é que é o mais importante, é onde a gente começa a dar valor de fato na pessoa que está do nosso lado. A gente reconhece o quão importante é a pessoa, entendendo o quão diferente ela é e quão agregador é aquela pessoa fazendo essa junção na nossa vida, entendeu? Opa, que isso aconteceu? Desculpa, porque eu fui ver os comentários aqui e teve algum comentário aqui? Então, a Renata falou que melhorou o casamento depois que entendeu o perfil do marido. Uhum. A Keila falou que é libertador. Teve uma pessoa que falou o seguinte: eu sei muito bem a importância de conhecer o perfil comportamental. Se eu não entendesse sobre perfil, eu já teria me separado em apenas 11 meses de casada. Uau! Inclusive, pessoal, daqui a pouco, tá? A gente vai fazer a mesma dinâmica de ontem. Eu queria, inclusive, convidar a vocês que já fizeram o perfil comportamental, tá? E que tiveram um excelente resultado nisso, nesse se conhecer, e trouxeram isso de uma forma para a sua vida, no relacionamento conjugal, e quisesse falar um pouquinho para a gente quais foram os seus ganhos relacionados a isso. Eu tenho certeza que todos que já fizeram tiveram ganhos. Eu tive vários, Malu teve vários, a gente transformou o relacionamento, transformou o nosso casamento tem pouco tempo, né? Tem 5 meses, não teve transformação, foi antes de casar, né? E a gente fez isso tudo e foi simplesmente fantástico, né? Eu acho que, igual você falou, se não tivesse conhecido isso antes, talvez a gente não tivesse nem junto, né? Então esse foi um divisor de águas pra gente e pode ser um divisor de água para muitas outras pessoas que ainda não sabem, que ainda não fizeram e que precisam talvez de escutar uma outra pessoa falando, uma terceira falando, para tomar de fato uma decisão de querer, de saber, pô, eu preciso disso para minha vida porque isso pode salvar o meu relacionamento. E quanto que vale, né, gente, ter um casamento restaurado, quanto que vale ter uma família restaurada, filhos que se sentem amados, né? Muitas vezes o seu filho não se sente amado e às vezes ele não sabe o motivo disso. Mas é simplesmente porque a forma sua de demonstrar o amor é diferente da forma dele de reconhecer como ele é amado. Então, às vezes, ele tem uma expectativa e que você não sabe como ele é, e aí você entrega para ele algo que ele não se sente amado. Entende? Então, o influente tem disso. O influente, se o influente tem... por exemplo, vou dar um exemplo meu e da Malu. Durante muito tempo, eu não me sentia amado por ela. E aí vem falar, mas poxa, mas por quê? Porque o jeito dela de demonstrar um amor é um jeito completamente meu de entender o que é ser amado. Ou seja, quando a gente entende isso, que ela me ama da forma como eu sou, de acordo com o que ela é, aí sim, eu entendo como ela me ama. Mesmo que ela me ame de uma maneira totalmente diferente do que eu ame ela. Isso é interessante porque às vezes você está amando as pessoas da forma como você gostaria de ser amada.
e as pessoas não tenham percebido o amor que você está dando como um amor. E aí vem aquelas brigas, e aí vem aquelas coisas chatas, aí, então quando eu comento, olha, eu salvei meu casamento depois de 17 anos, eu passei minha vida toda anulando meu marido por ele ser um S e D. Não tinha paciência com o tempo de resposta dele, daí ignorava a opinião dele e decidia tudo. Pois é, então isso, quando a gente percebe isso de fato, o que a gente faz? A gente começa a respeitar, o outro como ele é. A gente chega e a gente olha e a gente fala, poxa, essa pessoa me ama e eu respeito o jeito que ela me ama. Então, isso é de extrema importância. Mas você também pode flexibilizar um pouquinho. Não precisa também de ser completamente travada e fixa no seu tipo de personalidade. Você pode flexibilizar para também atender a demanda do outro. Então, por exemplo, se você é um I e você tem um marido que é um outro perfil, o que o I, na maioria das vezes, ele gosta muito? Qual que é uma linguagem de amor do I? Na maioria das vezes, é toque físico. O I, ele gosta de toque físico. A gente vai falar um pouquinho dessas 5 linguagens do amor, que é um livro, que é fantástico, que também modificou muito o relacionamento. Mas se a gente puder trazer isso de uma forma, gente, se você... Gente, isso se conecta tanto com o perfil comportamental. Quando você entende de perfil comportamental e de linguagem de amor e de linguagem de perdão, esses 3 pontos... Em um relacionamento, claro, nesse conhecimento de... Palavra de afirmação também, isso aí. Toque físico, palavra de afirmação. Isso é essencial para o I. Isso é essencial para entender o perfil comportamental e impulsionar o seu relacionamento conjugal. Sem esses 3 conhecimentos, eu digo para você, com toda sinceridade, gente, é muito difícil você continuar uma convivência saudável e harmoniosa, como o Simão bem falou. Eu posso ter uma casa, mas é diferente eu ter um lar, tá? Quando eu tenho um lar, é diferente. Eu entendo a linguagem de amor, eu entendo a linguagem de perdão, porque sempre vão existir conflitos. Sempre. E a diferença é como eu vou resolver esses conflitos de uma forma mais breve, tá? Falando na linguagem de perdão e, ao mesmo tempo, flexibilizando para entender o perfil do meu cônjuge, levando menos em consideração aquelas coisas. E outra coisa também que eu acho que é fundamental é o raiz de rejeição, né? São conhecimentos, assim, estratégicos pro relacionamento conjugal, de fato, né? Para você perceber os gatilhos que podem estar te afastando do seu cônjuge, tá? E aí, como o Léo tava comentando, de repente, quando eu tô lá no meu namoro, noivado, tudo aquilo que eu via de admiração no outro, que eu admirava nele, talvez, ele tem tantos amigos, ele sempre me chama pra sair, ele me tira de casa. Nossa, eu acho tão legal. Daqui a pouco, no casamento, se torna um ponto de discórdia. Até porque, né, relaxa, já não tô mais na fase da conquista. Já tô na fase de viver aquele relacionamento. Então dá uma folgada, natural. Então é muito importante que aquele ponto que você entendeu como admiração não passe a ser o ponto de desarmonia, porque é o que muitas vezes acontece no casamento. Aquilo que eu admiro, aquela calma, ele me passa tanta paz, ele me passa tanta tranquilidade, ele me passa tanta segurança, né? Ele gosta de mim, ele tá sempre comigo e etc. E daqui a pouco, aquilo acaba se tornando o ponto da discórdia no relacionamento, tá? Eu não tô falando que tem que ser sempre calmo, que tem que deixar tudo para decidir com o tempo. Não. Precisa sim existir um autoconhecimento. E esse autoconhecimento do seu perfil para que ele não te bloqueie. Porque quando tem gente que é totalmente levado por esse perfil, por essa essência e todo o extremo é negativo. Quando a gente vê o relatório, a gente observa o seguinte, que a gente fala das características boas dos perfis. Mas tem uma coisa que eu não comentei ainda nas lives. Todos os perfis têm pontos de exagero. Todos. E os pontos altos, mais exagerados, são pontos extremamente negativos de todos os perfis. Então eu tenho um dominante que pode ser autoritário, eu tenho um influente que pode ser sem noção, eu tenho um estável que pode ser completamente paralisado e chegar a ser pacato.
E eu tenho um conforme que pode ser um nível de crítica exagerada. Então, todos os perfis têm os pontos críticos. Todos. Tá certo? E se eu tenho 2 perfis, então eu tenho 2 pontos críticos. Se eu tenho 3 perfis, eu posso ter 3 pontos críticos. E quando eu me conheço, eu passo a entender que eu não devo andar nos pontos de exagero do meu perfil. Eu tenho que andar nos pontos de qualidade. Muita gente comentou com a gente assim sobre o perfil conforme, né? Nossa, pela primeira vez eu tenho ouvido um elogio a respeito do meu perfil, porque até então eu era o pessimista, o realista, o frio, o sistemático, o que gosta de tudo organizado. E a gente trouxe ao longo desses dias, dessas lives, a admiração pelo seu perfil. A gente quis trazer em você o sentimento, o desejo de amar quem você é. Mas é claro que existem pessoas que estão pegando seus comportamentos, tá certo? E não trabalhando eles nos pontos mais positivos. E aí vem o grande lance de se entender. Entender que eu não preciso andar lá na ponta de cima, na ponta do ser pacato demais, chegar a ser lento, chegar os outros olharem e falar, meu Deus, como você procrastina, por que você demora tanto para tomar uma decisão? E aí que vem o grande lance. O perfil comportamental não pode ser uma muleta para você parar de andar. Ou para você se apoiar e dizer, mas eu sou crítico mesmo. Mas eu sou assim mesmo, eu sou direto, eu sou objetivo, eu sou direto ao ponto. Então você que tá aí me conhecendo, cônjuge, esposo, esposa, né? Eu já vi uma pessoa dizendo assim, eu vou pegar meu relatório, vou chegar lá em casa, vou entregar pro meu cônjuge e falar assim, lê, você comprou assim. Tá certo, vocês imaginam que pode ser uma dominante falando isso, né? Mas não é assim. Eu não posso pegar meu perfil hoje, me conhecendo, sabendo que eu sou D, que eu sou I, que eu sou S ou que eu sou C, chegar no meu cônjuge e falar, tá aqui, esse é meu manual de bordo, tá certo? Eu funciono assim. Pega esse manualzinho e é isso. Então, o que precisa haver? O que precisa acontecer ali no casal? Uma flexibilidade, tá certo? Porque aquilo que eu admirava pode se tornar exatamente o ponto de desarmonia. O que era um ponto de conexão, quando a convivência continua, se torna um ponto de discórdia, tá? Quando um quer sair, o outro quer o quê? Ficar sozinho, ficar em casa. Quando um tá cansado, o outro quer o quê? O outro quer repor as energias, quer encontrar com os amigos, quer sair. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre o casal. E essa questão, né? Até alguém mandou aqui agora, aqui em cima, olha, vamos voltar aqui só um pouquinho. Você até falou, né? Eu acho que alguém mandou aqui, eu não tô achando aqui, mas a minha filha não gosta de abraços. E eu não gosto de dar abraços, e minha filha me cobra isso. Você precisa de flexibilizar. Porque a linguagem de amor da sua filha certamente é toque físico. E ela precisa desse abraço para ela se sentir amada. E o ser mais consciente entre você e sua filha é você, não é sua filha. Então, é realmente necessário que você tome partida disso e que você vença o seu perfil para ir lá e dar um abraço nela, tá? Qual foi a ficha, Kátia, que caiu? Kátia Coach. Isso é muito legal. A Kátia Braga tá falando aqui que ela percebe quando os 3 perfis, um aponta o que o outro tá fazendo, né? E quando o casal tem exatamente os 2 perfis, DS. Eu e a Malu, a gente tem a substituição de um dos perfis, né? Eu sou D, ela também é D, eu sou I e ela é S. Nesses pontos aonde a gente tem essa diferença, é o que faz a gente ficar, de fato, juntos. Porque senão daria muito conflito. Entendeu? Põe dois galos no mesmo lugar. Põe dois influentes, assim, né? Juntos. 2 influentes juntos não param de conversar nem um segundo, não flui nada. A conversa vai fluir a noite inteira só, por exemplo. E aí a gente vê um casal, por exemplo, quando um prefere calar, o outro prefere falar. E isso é um ponto de desconexão.
Quando um analisa demais, o outro age por impulso. Vocês percebem isso? Um tá analisando, o outro vai lá e decide. Ah, eu vou passar por cima, eu vou decidir. Ousa, é mais corajoso. Enquanto um quer mais segurança, o outro arrisca mais, ousa mais. E isso é muito comum. A gente vê inúmeros casos de relacionamentos assim, que acabam sendo pontos de conflito, tá certo? Tem uma questão, gente, por exemplo, assim, até falou aí, né? E quando o S não fala? Isso é um ponto muito importante, porque o perfil estável, ele tende a guardar muitas coisas para ele. Ele tende a ficar muito quieto mesmo, num momento de precisar de falar. O perfil D, ele acaba sobrecarregando um S. Ele vira para ele e fala assim, mas fala, anda, fala, o que você está sentindo? Me fala alguma coisa. E esse ponto faz o S evadir do problema, tá? Então, para os casais que são DS, isso aqui eu vivo aqui em casa, né? Nós somos assim. Então, vou dar um conselho, né? Não, nem conselho, não. Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Vou dar uma sugestão, tá? Sugestão para vocês que têm D com S dentro de casa. Quando vocês forem conversar, não pressiona. Primeira coisa, não pressionar, né? Não fala, pô, vamos, me fala, o que você está sentindo? Anda logo, me fala, fica lá o tempo todo. Não faz isso, porque só isso você já faz com que o S se distancie e já é ruim. Então, a forma que tem que ser feita normalmente é você ter um diálogo, tá? Às vezes até chegar e conversar. Olha, não, eu queria conversar com você hoje à noite, pode ser? Aí você já marcou o horário, você já determinou o horário na cabeça dela. E aí essa pessoa tem um tempo para ela poder pensar em tudo que ela quer te falar, ela faz o planejamento dela, ela analisa tudo que ela quer falar, e aí à noite vocês se encontram para conversar sobre esse assunto específico, bem de forma específica para as coisas, tá? E aí que vocês começam a conversar. E aí teve acho que foi o Anthony Portigliatti que disse isso, na verdade, que teve uma técnica que ele utilizou que foi muito legal. A gente fez isso algumas vezes assim, mas quando o D fala de frente para o S, de uma forma muito bruta, muito rígida, igual a maioria dos Ds são, né? A gente fala muito direto, isso machuca muito o S, tá? Machuca muito a pessoa que é estável. Então, o que acontece? Se você puder, isso é uma coisa que ele disse que eu achei muito interessante, mas quando você está no quarto, desliga as luzes, você não vai ter o contato visual e nem o contato com a expressão do rosto, porque isso muitas vezes machuca. E aí então vocês começam essa conversa. E pode ser muito louco isso que eu estou falando, né? De chegar, de conversar no escuro. Mas é porque o S, se ele enxerga em você qualquer tom de agressividade, ele evade, ele sai, ele corre. Então, quando você conversa no escuro, entre aspas, né, sem luz, ele simplesmente não te vê. E as suas palavras não entram como uma flecha. E aí ele não sente a sua expressão corporal. E aí ele consegue se abrir e conversar. Tá? Foi uma dica que eu dei aqui. Esse negócio vale ouro, hein? Vale ouro mesmo, viu? Vale ouro isso aí. A gente tem até um conteúdo bem mais profundo, que nem dá tempo da gente trabalhar aqui, né, amor? Falando exatamente dessa dinâmica de cada um. Eu travei durante um exercício de perdão no assessment. Pois é. Gente, vamos pegar aqui, já são... Eita, tem que resolver isso. Já são 9h34. Eu vou fazer mais 6 minutinhos explicando assim um pouquinho mais para vocês de repente pegarem aí. E aí a gente entra com alguém, tá? Já prepara aí já vocês. Quem quiser entrar para fazer um depoimento, para falar, tirar uma dúvida, alguma coisa. Na verdade, hoje eu não quero nem tirar dúvida, não. É para falar mesmo do depoimento das mudanças que tiveram na sua vida através do perfil comportamental. Mudanças no casamento, ou no seu relacionamento, tá? Pode ser uma dica valiosa para outras pessoas. Então, presta atenção. Às vezes, no seu relacionamento, um quer dialogar e o outro se cala, porque ele não tem segurança para falar. Então, você percebe que um quer comentar tudo o que aconteceu no dia e o outro quer fazer o quê? Quer ver televisão para deixar a pilha voltar. É como se o conversar com pessoas durante o dia tivesse descarregado a pilha dessa pessoa e ela precisa de um tempo sozinho
para recarregar. Então ele vai ficar um pouquinho vendo TV, ele vai ficar um pouquinho, sei lá, lendo um livro sozinho, para ele se reconectar com ele mesmo e depois poder falar com você. Então isso muitas vezes passa a ser um ponto de discórdia no casamento, porque o cônjuge acha que ele está sendo ignorado, que a pessoa passou o dia inteiro trabalhando e agora chegou em casa e não dá atenção, né? Então isso é um ponto muito importante. Um muitas vezes é o mais racional, o outro é mais emocional, um é mais crítico, o outro não é nada exigente, ele não se apega a detalhes, ele não se apega à organização. Um acaba se ressentindo pela desorganização do outro e o outro é organizado demais. E aí esse organizado demais cobra pela desorganização do outro, gerando um ponto de conflito, né? Que, eu chego aqui, organizei, você desorganizou tudo. Outro detalhe também, um é muito pontual e o outro costuma chegar sempre atrasado. Tem sempre um perfil que é assim também. A gente até consegue saber, só pelas palavras que eu trouxe para vocês, eu já consigo saber qual perfil pode ser dessa pessoa, tá? Por exemplo, é muito observador e o outro não. Um é muito exigente e o outro nada exigente. Então, nessas dinâmicas, a gente já consegue ver que é uma referência do perfil da pessoa. O fato é, pessoal, que tudo a gente pode observar pelo comportamento. Tem algumas dinâmicas da psique que são muito inconscientes, mas quando a gente está falando especificamente da teoria DISC, que é o que a gente tem trabalhado aqui nas lives, a gente consegue observar um pouquinho pelo comportamento. Tem um perfil que é mais difícil de decifrar, porque ele mascara muito as coisas, que é o estável. Mas aí quando você percebe que ele se cala, aí você pode ter certeza, gente, que ele é estável. Tá certo? Tem uma coisa, pessoal, que eu não sei nem se vocês viram lá no vídeo. Simão, muitas vezes a importância do falar pro estável não é pro outro, é para ele mesmo. Eu faço muitos exercícios aqui com os meus clientes e digo assim, você precisa verbalizar o seu sentimento pro outro. Aí eu digo assim, mas eu não sei se o outro vai entender. Muitas vezes é para ele se entender. É para ele aprender a verbalizar, ele aprender a falar. Entende? Isso vai ser mais importante para ele mesmo, muitas vezes, do que pro outro, tá? E pra gente falar em mudança do relacionamento conjugal, precisa haver das duas partes o interesse por esse autoconhecimento. Não dá para um só querer mudar. Quando a gente está falando de casamento, de um modo geral de relacionamento, gente, os dois têm uma responsabilidade a ser cumprida. Os dois precisam fazer valer aquele casamento, aquele relacionamento. Não dá para... Não imagina aquela... como é que é o nome? Aquele remo, né? Um barquinho. Imagina que você está num barquinho com um remo. Se você entrou nesse barquinho combinando com aquela pessoa de remar e um para de remar e você fica remando sozinho, chegar no outro lado do rio vai ser muito mais difícil. Porque o acordo do casamento, quando você assinou, foi que os dois remassem juntos. Então, quando um deixa de remar, o barco fica muito pesado. Então, eu percebo muitas e muitas pessoas, não só homens, não só mulheres, tá? Todos, ou homem ou mulher, que viram e falam assim pra mim, Malu, eu tô aqui, eu quero me conhecer, eu quero melhorar, mas meu marido não vem. Meu marido não se dá o trabalho de pegar o perfil que eu trouxe lá em casa. Às vezes eu quero explicar e ele não quer ouvir. E aí eu percebo muita gente com um mindset fixo, como diz a Caroline Dweck. O que é um mindset fixo? Eu acredito que tudo que eu já sei está suficiente. Arrogância. Prepotência. Eu até tenho... não sei se eu consigo pegar. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui o do mindset fixo. Tem uma coisa, pessoal. Pode ir falando com eles antes aqui? Pode. Você vai pegando? Vou pegar aqui agora. O que faz o ser humano se frustrar normalmente com outro ser humano, com outra pessoa? É a questão da expectativa, né? O quanto de expectativa a gente coloca nas pessoas, isso vai gerar o tamanho do retorno, o tamanho da frustração, se tiver, tá? Posso terminar de falar aqui antes? Tá aqui. Tá, beleza. E aí, pessoal, o importante
é que quando a gente conhece a outra pessoa, quando a gente sabe quem é a pessoa que está do nosso lado, a gente acaba criando a expectativa correta. E no criar a expectativa correta, a gente sabe como que aquela pessoa pode agir ou que ela vai agir, então a gente já não tem aquela quantidade maior de frustração, porque a gente simplesmente não espera aquilo do outro, porque a gente sabe que ele não vai fazer, sabe que ela não vai fazer. Então essa questão da frustração e com a colocação da expectativa na questão certa, isso também muda muito o cenário no relacionamento, tá? Exato. Existe, quando a gente fala de relacionamento, não pode ser único, né? Você não se relaciona Com qualquer pessoa, isso. com você mesmo. Quando a gente fala de relacionamento com você mesmo, eu tô falando de inteligência emocional pra mim, ok. Mas se eu estou falando, gente, de relacionamento, eu tô falando que existem dois personagens envolvidos. E eu vejo aqui muita gente, como eu tava falando, super querendo melhorar o relacionamento e o outro, o cônjuge, completamente de mindset fixo. Olha aqui o que é um mindset fixo, de acordo com isso. É um livro, é um conceito de um livro, chama Mindset. Ele acredita que a inteligência e a habilidade nasceram com ele, que são dados, que ele nasceu e tá tudo maravilhoso, não precisa mudar nada. Isso é um mindset fixo. Ele tem dificuldade em ver as próprias limitações. Então ele sabe que é limitado, porque se não fosse, gente, tava tudo sucesso na vida dessa pessoa. Se ele não fosse limitado, tava tudo bem. Ele tava no topo do extraordinário. Dando curso, com bilhões na carteira, passando por zero problema em todas as áreas da vida. Ele evita desafios por medo de revelar suas fraquezas. Então ele não quer encarar o autoconhecimento porque ele sabe que vai reconhecer que ele é fraco em algum ponto. Ele não acredita que esforço gera mudança. Então ele fica numa zona de conforto. Ele prefere não fazer nada. Ele prefere ficar no desconhecido, no obscuro, no caminho de escuridão. Porque sair desse caminho de escuridão vai exigir esforço. Ele encara problemas sem esperança de resolver. Ele diz assim, mas isso aí não dá certo, não. Isso é oba-oba. Isso aí eu já ouvi falar, eu acredito mais em mim. E essa pessoa está extremamente fracassada por dentro. Porque se fosse realmente uma pessoa de referência, não estava nos bastidores. Mesmo que ela quisesse ficar nos bastidores, essas pessoas estavam batendo na porta dela para ela ensinar. Então, gente, temos que ver isso aí do relacionamento conjugal, essa questão do mindset, tá certo? Vou deixar aí. Pessoal, então vamos pegar aqui agora aquela pessoa que quiser entrar aqui com a gente na live para poder dar um depoimento de como que foi a transformação na sua vida, do seu relacionamento, ou então do seu relacionamento conjugal ou com outras pessoas, que quiser deixar aqui, quiser falar um pouquinho disso com a gente. Quem é que vai entrar? Levanta a mão aí, por gentileza, que a gente vai e pede aqui que a gente vai te adicionar aqui agora. Vamos lá, quem que vai ser? Quem quer falar um pouquinho? Quem já fez, já teve uma vida completamente transformada, que podia falar aqui um pouquinho com a gente? Aí, a Eva tá perguntando, né? Quando um não quer flexibilizar por ele entender que não precisa, mindset fixo. Super mindset fixo. Tá aí o livro, não sei se ele aceita ler livro também, que às vezes tem gente que acredita que nem precisa ler livro, né? Que acredita que todo conhecimento tá dentro da cabeça dela. Mas eu acho que é uma boa ideia dar um livro, Mindset, né, da Caroline Dweck, e um outro livro maravilhoso, chama O Ego é Seu Inimigo, porque as pessoas que não querem mudar, elas têm um ego do tamanho delas mesmas. Uhum. E aí, pessoal, quem que vai entrar com a gente aqui hoje? Vamos lá. Todo mundo tá votando nesse Simão aí, hein? O povo tá colocando o nome dos outros. Simão já fez uma devolutiva de CIS Assessment comigo. Quando eu tava dando o curso do CIS Assessment, ele foi praticamente empurrado pela turma. O estável tem dificuldade de expressar seus sentimentos, sim. Sim. Muita. Simão, vambora, Simão. De novo, Simão, de novo. Vamos lá, Simão. Olha só. Simão. E toda vez vou te colocar aqui na live, hein, Simão? Vamos lá. 1, 2, 3 e foi, 1, 2, 3 e foi, hein? Aí, todo mundo aí tá no bora, Simão, bicho. Segura a onda aí que nós vamos te colocar aqui agora. Aceitei. Vamos lá.
O Simão tá com a esposa, né? Com a Renata. Puxa, E Simão? pegaram de novo. De Meu novo, Deus. Simão, não se acessem de novo comigo. Peraí, rapidinho. Mais uma devolutiva. Peraí. Só tirar esse negócio aqui da Eu tela. não tô sabendo tirar isso, Como é não. que tira esse trem da tela aí? Tá bom, mas tá bom, vamos lá. Aí. Esse trem tá na sua cara. Pronto. Eu não sei tirar isso aqui, não. O bom é que nós sabemos como é que coloca. Como é que tira? Não sei. Deixa eu ver se é tirando aqui. Vai lá, tenta aí. Porque aí, pelo menos, dá pra gente fazer uma foto com ele aqui inteiriço. Aí, conseguiu. Tá aprendendo, Boa. né, gente? Agora tira o comentário também, porque eu quero ver o roxinho. Pronto. Aí, pronto. Pronto. Agora sim. Deu certo. Isso Bom, Simão. é culpa da Keila. Culpa da Keila, da Leila. Da Rafaela também. A Rafaela tá aqui do meu lado. Culpa Oi! dela. Mas tinha gente Renata tá aqui Olá! também. E aí, bom, tudo Renata? bem? Gente, antes de começar, eu não, quando o Malu conhece, eu não conheço tanto. De onde é que vocês falam? De onde? É. A gente está aqui em BH, aqui no bairro Anchieta, Ah, que na legal. Francisco Deslandes. Ah, que legal. Já viu que ele é conforme, Né? né? Ele falou direitinho Trancadinho. onde é que ele tá. É. Tem um conforme também. E Né? qual que foi a mudança que você teve no seu relacionamento depois de conhecer o perfil? Você já fez o perfil, né? Já sim. E muitas vezes, quando as pessoas, né, perguntam para mim, eu falo que a minha resposta ela é relativa, mas a resposta da Renata e da Rafaela são respostas assim próximas do absoluto, são ultra confiáveis, porque eu acho que quem mais, né, claro que eu sofria com a minha falta de conhecimento, mas elas sofriam muito, né, com uma pessoa de mindset fixo. Eu entrei no relacionamento com a Renata e eu apresentei uma cartilha para ela, né? Eu falei com ela, olha, prazer, eu sou o Simão, essa aqui é minha cartilha, eu funciono desse jeito, meu manual de... E caiu ficha aqui demais, principalmente aqui no final, caíram muitas fichas, e aconteceu uma situação tremenda, né, né, além de uma super, hiper melhora no casamento, no relacionamento com a Rafaela, eu tinha terminado a primeira parte, o primeiro módulo do formação. Quem que tá do seu lado aí? Deixa eu ver ela também, junta os dois assim, ó, abraçadinho assim, ó. Aí, ó. Pronto. Aqui está a Renata. E o nosso filho, o João Lucas, ele estava com algumas questões e a gente procurou, né, a ajuda de uma pessoa, uma psicóloga que acompanhava a família há muito tempo. Ela cuidou dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas, e o João Lucas estava sendo acompanhado por essa psicóloga. Eu estava na metade do formação, fazendo o assessment. A psicóloga ligou para a Renata e falou assim: Renata, eu preciso de conversar com você porque eu vou dar alta para o seu filho. Né? Então, assim, a transformação que foi gerada em mim proporcionou uma cura tremenda para ele e para o nosso lar. Uau! Qual perfil você acha que tem o João Lucas? O João Lucas é um DI. Imaginei que tivesse um I aí, porque para ter essa flexibilidade aí, pensar, ele estava querendo carinho, atenção, amor, beijo, abraço. Deixa eu chamar o João Lucas aqui, que ele está super agarrado no jogo de celular. É um desafio que a gente, né, tem nesses dias. Sim, para todos os pais, né? Para todos os pais. Mas olha, eu fico muito feliz com esse feedback. Na verdade, assim, não tem preço, né? Se a gente for colocar isso aí em valores, como é que você alta da psicólogo, né? Do filho, realmente. Uma família linda, né?
É, Foi, amém. Obrigado, obrigado, Léo. amém. Foi tremendo, assim, para mim, eu enxergo, assim, uma outra vida, né? Mais um nascimento, um outro Simão, assim, chegando dentro de casa, podendo ser um marido, né, bem mais compreensivo para Renata, uma pessoa que passou a olhar para a esposa e E para os também filhos, bem mais animado. bem mais animado Ó, também. Simão, se você pudesse resumir em uma palavra, o que seria ela? O sentimento, depois de ter feito tudo, depois de ter passado por tudo, depois de ter feito todo o mapeamento do perfil, de ter transformado, de ter mudado. Uma palavra, um sentimento, qual seria ela? Um alívio. Um alívio uau, gigantesco. Um alívio gigantesco. Eu muito bom. tirei um fardo de toneladas das minhas costas, porque eu Uau. oprimia a minha família. Uau. Nossa. Eu parecia ser um cara muito light, muito tranquilinho, muito gente boa, bonzinho, mas da porta para dentro a realidade era outra. Eu oprimia minha esposa, meus filhos. Muitas vezes eu causava assim tristeza para eles. Uhum. E eu conseguia, lá fora eu conseguia esconder, mas aqui dentro não conseguia esconder os resultados. Aí de vez em quando a gente brigava, né? Aí eu nem queria mais falar nem com meu pai, nem com minha mãe. Eu ficava lá no meu quarto trancado, escondida. Ora, Lendo sim. livro, mexendo com amor, slime. Falou a influência. Influente, nós temos influente aqui em casa. E hoje, Sabe o que eu deixa eu percebo? perguntar para ela antes. E hoje, como que tá? Como que tá o seu pai hoje? Ai, agora tá um cara assim, bem mais gentil, amor. Hoje eu Meu Deus, engraçado também. engraçado, acho que eu voltei a ser um pouco engraçado. Graças a Deus, alívio, porque né? gosto de pai é assim, engraçado. Que coisa boa. É o né? alívio, é o fardo que sai das costas para a gente realmente viver nossa essência sem se cobrar, sem ter peso. A gente estava fazendo. A gente está sempre estudando antes das lives, né? E eu me identifico muito com o que vocês falam, né? Quando eu me conheci, eu já tinha ouvido muitas vezes alguém dizer assim para mim: Nossa, Malu, você é estranha, especialmente de relacionamento conjugal, tá? De relacionamentos anteriores que eu tive. Nossa, é estranha, às vezes você tá falando, tem hora que você não quer falar mais. E eu pensava assim, gente, mas será que eu sou estranha mesmo? Ou será que eu sou assim? Porque na minha família, eu nunca tinha sido julgada por isso, nem pelo meu pai, nem pela minha mãe. Tanto que quando eles me responderam qual a percepção que eles têm de mim, é exatamente como eu sou. DS. Ou seja, eles me enxergam exatamente como eu sou. Mas nos relacionamentos, isso era um ponto de conflito. E eu pensava, gente, será que eu sou estranha? Será que o meu jeito é um jeito estranho? E eu aprendi que não é um jeito estranho, é o meu jeito. Que hora eu quero falar, quero estar com todo mundo, mas também tem hora que eu adoro ficar lendo um livro. Sozinho. Eu adoro ficar quietinha no meu canto, sozinha, especialmente eu adoro fazer atividade física. Eu invento tudo que for possível de atividade física. Hoje a gente comprou uma bicicleta, hoje eu cheguei aqui na porta, estava fazendo aula de boxe, eu falei que eu quero fazer aula de boxe aqui fora na rua. E toda hora eu tô inventando alguma coisa, eu adoro, né? É de mim. E esse autoconhecimento é muito bom, porque alguém fala assim, é estranho, eu falo, não sou estranho, não, é meu jeito. Mas assim, tudo bem, eu posso conversar, eu posso, né, tirar esse peso dessa cobrança para viver quem a gente realmente é. E um outro ponto que eu vejo, a gente tá quase acabando, né? É que muitos pais falam assim, parece que os meus filhos vêm para me ensinar alguma coisa. E eles vêm exatamente para completar aquilo que você não tem. Ou seja, você é SC e o seu filho, os seus filhos DI ou ID, né? A gente não sabe ainda da certeza. Mas eles juntos, vocês, na sua família, junto com seus filhos, eles têm aquilo que você não tem. Ou seja, como se Deus estivesse complementando as habilidades para que a sua família seja realmente uma mulher maravilha, né? Que faz tudo. Completa. Completa. Amém, já recebi essa bênção aqui, que lindo isso. Nós já tomamos aqui para nós, tomamos posse. Isso mesmo. Que legal. Oi, gente, sucesso, Deus Simão, abençoe. muito obrigado, Muito viu? Que obrigada, Deus abençoe vocês. Muito Obrigada, obrigado. família linda. Que Obrigado, Deus Léo, abençoe Malu. vocês. Valeu, vamos tirar Que uma foto alegria. aqui. Vamos. Vamos lá. Vai lá. Depois Show. eu te mando, Vou te Simão. mandar aí, tá? Obrigado. Beijo, gente. Muito obrigado. Gente. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau. Que alegria. Amém. Tchau, Tchau, lindona. tchau. Deus. Tchau.
Tchau. Vai. Gente, que Uau. história fantástica, né? Deixa eu voltar aos Poxa, comentários. é assim, é dessas histórias que eu e a Malu Que a gente ama ouvir, ama né? escutar, né? De transformação. E aí eu fico percebendo assim, como que é bom ter uma vida restaurada, uma família restaurada, Ah, eu te filhos restaurados. Qual é o preço disso, gente? Não tem preço. E às vezes você que está aí esteja vivendo uma vida igual o Simão era. Talvez você seja aquele antigo Simão que precisa de fato de uma transformação. Então, pessoal, é de fato assim, a gente tem trazido todos os dias esse tipo de depoimento, esse tipo de pessoas falando, para vocês perceberem o quão surreal, o tanto que modifica, forte, tão né? forte, né, renovador que é a gente se conhecer. É simplesmente não tem preço, gente, não tem preço isso, sabe? É verdade. Gente, E a gente quer deixar aqui para vocês uma atividade. A gente quer que você, a partir de agora, já comece a listar todos os ganhos que você tem se conhecendo, tá? uhum. Porque esse é o seu livro de bordo. E eu queria também te fazer um outro para casa para eles, para listar o que é aquilo que você gostaria de entender no seu relacionamento que você tem vivido. Às vezes você está vivendo um relacionamento hoje que não está legal. A gente fez uma enquete agora lá no grupo, né, perguntando de 0 a 10 qual é o nível de, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, quanto você daria para o seu relacionamento? E a gente teve diversas respostas. A gente teve resposta 1, 2, 2, 4, 3. 5, 6, 7. E E eu eu vou vou te te falar. falar, o filtro é alto. Daqui só serve de 8 para cima. E aqui, gente, vou te dizer uma coisa. Aquilo que não é abundância é disfunção. Disfunção. E toda disfunção ela tem que ser tratada. Então, sabendo disso, a gente precisa, de alguma forma, encontrar um meio de tratar isso. Eu tenho certeza, convicção, eu sou prova viva, o Simão é prova viva, e eu tenho outras A várias Kátia, pessoas Leila, que Keila, são né? provas vivas do poder que esse mapeamento do perfil tem de transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu marido, a vida enfim, é sensacional. Então eu quero deixar aqui para vocês também fazer esse para casa que a Malu já passou, e o outro para casa é o que eu gostaria de entender a respeito das pessoas que vivem ao meu lado, a respeito do meu filho, a respeito do meu marido ou a respeito da minha esposa, tá? Então, é isso. Anota isso aí. A gente vai passar esse dever de casa lá no nosso Telegram. Se você não acessou o nosso canal do Telegram ainda, acessem lá. Acessa lá que tem tanta Link lá na bio da Malu, tá? Então acessa lá, entra no nosso canal do Telegram, que a gente tem muita novidade. E a gente vai trazer para vocês um projeto que eu e a Malu estamos desenvolvendo, que é fantástico. Gente, fantástico. A olha gente tem aqui, um minutinho. olha o tanto que evoluiu A as gente- nossas coisas. A gente vai A gente resumir, tem um a gente vai minutinho criar um aqui projeto disso. para terminar. E a gente já desenvolveu, gente, um projeto muito top. E feito completamente para vocês, um negócio com muito carinho, com muito amor que a gente desenvolveu, porque a gente quer vocês com a gente. A gente quer passar tudo que a gente sabe para vocês, tá? Então, gente, Uma excelente noite. Entra no muito Telegram. obrigado. Um minutinho, profecia. Vamos Vamos lá. profetizar. Eu profetizo que o nosso Brasil vai se transformar, pessoas vão ser transformadas, lares vão ser transformados. Eu profetizo que Deus vai estar no coração de cada ser humano, dos nossos governantes, das nossas autoridades, guiando o nosso Brasil, guiando as nossas vidas. Nós vamos para o extraordinário. Eu profetizo que o Brasil é um país de abundância, é uma nação rica, é uma nação próspera. Eu profetizo que as nossas escolas são escolas boas, a nossa saúde é boa, o nosso Congresso é honesto. Eu profetizo que essa nação será verdadeiramente uma nação próspera e conhecida mundialmente como uma nação de prosperidade, por um povo que se humilhou e se ajoelhou diante do Deus Altíssimo. Amém. Eu profetizo. Gente, Deus abençoe Amém. vocês. Encontro vocês aqui amanhã, no mesmo horário, tá? 20h59. E corre lá no link da Malu, lá na bio dela, e entra no nosso canal do Telegram. Tá bom? Te espero lá. E vamos nessa que só tá começando. Gente, beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.